Fala, galera! Hoje a gente vai conversar sobre o Timão, mas já vou ser sincero, a notícia não é nada animadora. É daqueles dias em que a gente senta para falar de futebol querendo trazer algo positivo e acaba tendo que lidar com mais um problema que o Corinthians vai enfrentar. E olha, não é um probleminha qualquer, é um desfalque pesado que muda a cara do time e que pode custar caro em momentos decisivos da temporada. O Yuri Alberto, um dos nomes mais importantes do elenco, vai ficar fora por um bom tempo. E isso caiu como uma bomba para a torcida. E até para o próprio clube, porque foi algo totalmente inesperado. Não houve indício, não houve um histórico recente que apontasse para isso, nada. Simplesmente da noite para o dia, o cara começa a sentir dores abdominais, é internado às pressas e descobre que precisa passar por uma cirurgia de hérnia inguinal. E aí você pensa, mas é um procedimento simples, não é grave, logo ele está de volta. Só que no futebol, mesmo procedimentos considerados menos invasivos têm impacto gigante. Não é como a gente que volta para o trabalho de escritório depois de alguns dias de repouso. Estamos falando de um atleta de alto rendimento, que depende do corpo no limite, que precisa estar com força, explosão e confiança para aguentar 90 minutos de jogo. E, segundo o que foi repassado, o prazo para o retorno é de 6 a 8 semanas. Ou seja, estamos falando de quase 2 meses fora, e se a gente colocar no papel o que isso significa, são várias rodadas do Campeonato Brasileiro, pelo menos um jogo decisivo da Copa do Brasil e uma série de partidas importantes que podem definir o rumo do Corinthians na temporada. E para complicar mais, o Yuri não é apenas mais um jogador, ele é o homem de referência no ataque, o cara que puxa a marcação, que abre espaço, que define. Quando ele não está, muda a forma como o time ataca e até como o adversário se posiciona. É claro que o Corinthians tem outros atacantes, mas nenhum com o mesmo peso técnico e físico que ele oferece. E aí começa o efeito dominó. Memphis já está no departamento médico por conta de uma lesão muscular de grau 2 e deve ficar parado por pelo menos 3 semanas. Carrillo, outro nome importante no setor ofensivo, não deve voltar nem neste ano. Ou seja, o Corinthians perde quase todo o seu trio de ataque titular num momento em que precisava de força máxima. E não é só isso. Quando o time está completo, o elenco titular é muito competitivo, mas o problema é que as opções no banco não mantêm o mesmo nível. E isso não é apenas uma questão de talento individual, é sobre entrosamento, sobre entender a forma de jogar que o Dorival quer e sobre conseguir colocar isso em prática nos jogos grandes. E com esse número de ausências, a tendência é que a queda de rendimento seja inevitável. Agora, olha o calendário. Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians vai encarar o Atlético Paranaense. O primeiro jogo acontece no dia 27 de agosto, uma quarta-feira à noite, na casa do adversário, e a volta está marcada para 11 de setembro, numa quinta-feira, na Neoquímica Arena. Entre uma partida e outra, há um intervalo de 2 semanas por causa da data FIFA. O problema é que, mesmo na partida de volta, a presença de Yuri é vista como improvável. Memphis pode estar recuperado até lá, mas mesmo com ele no ataque, a ausência do centroavante titular pesa muito e em mata-mata cada detalhe conta. E é nesse meio tempo que o Corinthians apresentou o Vitinho, que retorna ao Brasil depois de um período jogando na Arábia Saudita. Ele já trabalhou com Dorival Júnior no Flamengo, inclusive conquistando títulos, mas agora chega para um desafio bem diferente. Na coletiva, foi bem sincero ao dizer que ainda não está no ritmo ideal, já que passou mais de 2 meses sem atuar. Ele está treinando, fazendo trabalhos específicos, mas jogar 90 minutos já no próximo fim de semana seria forçar demais. E aí vem o dilema. O time precisa dele, mas colocá-lo em campo sem o preparo adequado é arriscar lesão e perder mais um jogador. No entanto, pela escassez de opções, a tendência é que ele seja usado mesmo sem estar na sua melhor forma, pelo menos por alguns minutos, para aliviar a pressão em cima de outros nomes como Thales Magno e Romero, que também não vivem grande fase. E por falar nesses dois, o momento é complicado. Thales Magno ainda não rendeu o que se esperava desde que chegou, e Romero atravessa um período difícil, com baixa produtividade no ataque. Héctor Hernandes praticamente não é utilizado, e Guinegão, que veio da base, acaba sendo mais uma alternativa de emergência do que uma solução real.
É aquele cenário em que o time começa a depender de garotos que ainda estão em formação, o que nunca é o ideal num momento de alta pressão. O pior é que o Corinthians não pode simplesmente ir ao mercado e contratar. O clube está sob um transfer ban, que impede novas inscrições por causa de dívidas, e a situação financeira também não é das melhores. Há negociações em andamento com o Santos Laguna para tentar resolver uma pendência envolvendo o zagueiro Félix Torres. Essa conversa até ganhou um novo fôlego recentemente, porque o clube mexicano, que antes estava irredutível, agora se mostrou mais aberto para negociar. Existe a expectativa de que um acordo seja fechado, mas isso precisa acontecer muito rápido, porque a janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. Ou seja, é preciso quitar ou parcelar a dívida, derrubar o transfer ban, encontrar um jogador disponível sem custo de transferência, negociar salário, luvas e ainda por cima inscrevê-lo dentro do prazo. Tudo isso em pouco mais de 2 semanas. Enquanto isso, Dorival Júnior vê o time se enfraquecer nas competições. No Brasileirão, a sequência de jogos que vem pela frente é duríssima. Bahia em casa, Vasco fora, Palmeiras em casa, Fluminense fora, Sport fora, Flamengo em casa, Internacional fora, Mirassol em casa, Santos fora, Atlético Mineiro em casa, Vitória fora, Grêmio em casa, Red Bull Bragantino fora, Ceará em casa, Cruzeiro fora, Botafogo em casa, Fortaleza fora e Juventude em casa pra fechar. Olhando para essa lista, é difícil apontar partidas realmente tranquilas, e com o elenco desfalcado, qualquer ponto perdido pode custar caro na tabela. O cenário é de pressão total. A ausência de Yuri Alberto muda a forma como o Corinthians joga, força improvisações e acelera processos que, em um mundo ideal, seriam feitos com calma. O clube precisa resolver suas pendências fora de campo para tentar se reforçar, mas também precisa encontrar soluções dentro do elenco atual para atravessar esse período complicado. E no meio disso tudo, a torcida espera que o time consiga se manter competitivo até a recuperação dos seus principais nomes. E quando a gente fala em atravessar um período complicado, não é exagero. O problema da hérnia inguinal do Yuri Alberto até parece algo simples para quem não vive o dia a dia de um atleta, mas a recuperação exige muito mais do que repouso. Tem a cicatrização, a volta gradual dos treinos, o trabalho de fortalecimento muscular e principalmente a confiança para fazer movimentos explosivos sem medo de sentir dor ou ter uma recaída. Não é o tipo de cirurgia que permite que você saia do hospital e volte correndo para o campo. E se forçar, o risco de complicações é grande. Então, mesmo com toda a dedicação e disciplina que o Yuri costuma mostrar, pensar em um retorno antes de 6 semanas é apostar alto demais. E essa ausência mexe com toda a estratégia do Dorival Júnior. Um treinador gosta de ter peças-chave para montar o seu jogo e o Yuri é uma dessas peças. Sem ele, o técnico precisa adaptar o sistema, buscar alternativas, mudar o posicionamento de outros jogadores e muitas vezes sacrificar um pouco de desempenho em outras áreas para tentar compensar a falta de um centroavante de referência. Memphis poderia ajudar a aliviar esse peso, mas também está no departamento médico e ainda vai precisar de tempo para recuperar o ritmo. O próprio Carrillo, que é um jogador versátil e que poderia atuar mais por dentro, está fora de combate por um período ainda maior. E quando a gente olha para os números, vê que não é só uma questão de reposição. O Corinthians perde gols, perde presença na área, perde aquele cara que incomoda a defesa adversária. E não é qualquer jogador que chega e consegue assumir esse papel. É preciso ter força física, velocidade, boa leitura de jogo e, claro, capacidade de finalizar sob pressão. É por isso que a ausência do Yuri não se resume apenas a -1 no elenco. É uma perda técnica e tática de peso. Enquanto isso, a esperança mais imediata está no Vitinho, recém-chegado, mas ainda longe da forma ideal. Ele mesmo falou que ficou mais de 2 meses sem atuar e que está se adaptando de volta ao ritmo do futebol brasileiro. Para um atacante, isso significa precisar de treinos intensos para recuperar explosão, resistência e agilidade. E como? Se não bastasse, o Corinthians já pensa em colocá-lo em campo antes do previsto por pura necessidade. É aquela situação. Ou queima a etapa e corre o risco de ter outro jogador no departamento médico,
ou segura e aposta em nomes que não estão rendendo o esperado? Nenhuma das opções é confortável. O Romero, por exemplo, atravessa uma fase ruim. É um cara de entrega que corre, briga, mas o momento técnico é muito abaixo. O Thales Magno ainda não conseguiu mostrar regularidade e vem sofrendo com críticas, e o Héctor Hernandes praticamente não é utilizado. Guinegão, garoto da base, mostra vontade, mas não dá para jogar a responsabilidade de resolver jogos decisivos nas costas de quem ainda está aprendendo a lidar com a pressão. Essa falta de alternativas confiáveis deixa claro o quanto o elenco é desequilibrado. E é aqui que a situação fora de campo complica ainda mais. O Corinthians está travado pelo transfer ban, que impede novas contratações enquanto não quitar ou negociar pendências financeiras. A principal delas envolve o Santos Laguna, do México, pelo zagueiro Félix Torres. Essa novela se arrasta há meses, mas agora parece ter um capítulo diferente. Pela primeira vez, os mexicanos se mostraram dispostos a sentar e conversar sobre um acordo. Isso, para a diretoria corintiana, é como enxergar uma luz no fim do túnel. O plano é tentar um parcelamento ou apresentar garantias para que o Santos Laguna aceite liberar o clube brasileiro da punição e assim permitir novas inscrições. Mas o relógio é cruel. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. Até lá, é preciso resolver a dívida, negociar com algum jogador livre no mercado, acertar salário, luvas e inscrever o nome no bid. E tudo isso em meio à instabilidade dentro de campo, onde cada jogo é uma final. E enquanto a diretoria corre nos bastidores, Dorival precisa lidar com um calendário implacável. No Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil pela frente. O próximo adversário é o Bahia, que vem fazendo bons jogos e pode complicar mesmo jogando em Itaquera. Depois o Corinthians encara o Vasco em São Januário, um campo tradicionalmente difícil para qualquer visitante. Na sequência tem o clássico contra o Palmeiras, jogo que dispensa comentários sobre a intensidade e a rivalidade. Logo depois vem o Fluminense no Maracanã, que pode até não estar no seu melhor momento, mas tem um estilo de jogo que costuma criar dificuldades. E isso é só o começo da sequência. Se a gente continuar listando, aparecem duelos contra Sport, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino, Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza, todos times que brigam por algo e que não entregam pontos de graça. Mesmo jogos teoricamente mais tranquilos, como Mirassol, Ceará ou Juventude, não são garantia de vitória, principalmente para um time desfalcado e pressionado. O Brasileirão é traiçoeiro, qualquer vacilo te joga para baixo na tabela e qualquer sequência ruim pode colocar o time perto da zona de rebaixamento. E é exatamente esse risco que preocupa a torcida. A ausência do Yuri pode ser decisiva não apenas para a Copa do Brasil, mas também para manter o Corinthians longe das últimas posições no campeonato de pontos corridos. Um time que perde seu principal centroavante e não consegue repor, a altura acaba ficando previsível e os adversários sabem explorar isso. Ao mesmo tempo, existe aquela esperança de que o cenário mude nos bastidores. Se a diretoria conseguir resolver a questão com o Santos Laguna e derrubar o transfer ban, pode abrir espaço para pelo menos uma ou duas contratações que tragam um pouco mais de equilíbrio para o elenco. O problema é que sem dinheiro, o leque de opções é pequeno e é preciso encontrar jogadores que cheguem sem custo de transferência e estejam em forma para jogar quase imediatamente. Não adianta trazer nome de peso que precise de 2 meses para recuperar o condicionamento. Dentro de campo, Dorival tenta manter o grupo unido. Ele sabe que a pressão vai aumentar e que os resultados precisam vir mesmo com as limitações. No mata-mata da Copa do Brasil, por exemplo, enfrentar o Atlético Paranaense não é missão impossível. Muita gente vê o adversário como menos perigoso que outros possíveis rivais, mas isso não significa que será fácil. A Arena da Baixada é um campo complicado e qualquer vacilo fora de casa pode custar a vaga na semifinal. No jogo de volta, na Neoquímica Arena, a força da torcida pode ser um diferencial, mas tudo vai depender do resultado da ida. E aí volta aquela pergunta que todo mundo faz. Será que vale a pena tentar acelerar a recuperação do Yuri? A resposta, por mais que a torcida sonhe com um retorno antecipado, é que a saúde vem primeiro,
Forçar um jogador a voltar antes do tempo pode comprometer não só o restante da temporada, mas também a carreira. E o Yuri tem idade e potencial para dar muitos anos de futebol ainda. É difícil segurar a ansiedade, mas é a decisão mais sensata. O que fica claro é que o Corinthians vai precisar se reinventar nesse período. Não vai ter como esperar sentado a recuperação dos lesionados. Vai ser preciso mudar estratégia, buscar soluções criativas, aproveitar melhor as peças disponíveis e, se possível, contar com uma boa notícia fora de campo que permita reforçar o elenco. A torcida sabe que vai ser na base da superação, como tantas vezes já foi na história do clube. Mas também sabe que sem mudanças e sem ajustes, a caminhada até o fim da temporada vai ser cheia de obstáculos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mercado da bola voltou a ferver nesta quinta-feira e o nome de Rafael Veiga tem movimentado os bastidores do futebol brasileiro de maneira intensa e surpreendente. Fontes próximas ao Corinthians sugerem que o clube paulista estaria muito próximo de fechar a contratação do meia palmeirense, uma movimentação que, se confirmada, poderá alterar significativamente o equilíbrio entre os gigantes de São Paulo. A possível saída de Veiga do Palmeiras, clube onde se consolidou como um dos principais nomes da equipe, acendeu um verdadeiro furacão nas redes sociais e nos corredores do Allianz Parque. O Corinthians, segundo rumores internos, estaria disposto a oferecer um contrato robusto e benefícios estratégicos para convencer o jogador a trocar o Verdão pelo Timão, algo que poderia gerar ainda mais repercussão caso o negócio se concretize. Entre torcedores e comentaristas, a especulação é de que Veiga teria recebido propostas atraentes, não apenas financeiramente, mas também em termos de protagonismo dentro do time, e que essa combinação de fatores estaria motivando o jogador a considerar seriamente a transferência. A movimentação, até aqui, é tratada como uma possibilidade concreta por alguns setores da imprensa, enquanto outros preferem manter cautela, sinalizando que negociações desse porte costumam ter nuances delicadas e muitas variáveis em jogo, incluindo questões contratuais e estratégias de marketing. A torcida do Corinthians, por sua vez, alimenta esperanças e já celebra o rumor, imaginando o impacto de Veiga no meio-campo alvinegro e o que isso representaria para a disputa do Campeonato Brasileiro, enquanto torcedores do Palmeiras vivem uma mistura de surpresa, preocupação e desapontamento, imaginando como a equipe poderia se reorganizar caso o craque realmente deixe o clube. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, não se esquivou da situação e comentou publicamente sobre a possível saída de Veiga, o que intensificou ainda mais o burburinho no cenário esportivo paulista. Leila Pereira, em suas recentes declarações, demonstrou uma postura surpreendentemente compreensiva diante do cenário, destacando que, acima de tudo, deseja que Rafael Veiga seja feliz em sua possível nova jornada pelo Corinthians. Apesar de o tom das palavras parecer conciliador, entre especialistas e torcedores do Palmeiras, surgem questionamentos sobre se a saída do craque representa uma perda estratégica significativa para o clube e até que ponto a direção está preparada para lidar com as repercussões dentro e fora de campo. Em meio a especulações sobre negociações, o nome de Veiga aparece como o centro de um verdadeiro quebra-cabeça que envolve planejamento esportivo, expectativas da torcida e a necessidade de manter a competitividade do Verdão em várias frentes. Fontes palmeirenses apontam que Leila Pereira teria procurado transmitir uma mensagem de apoio, tentando minimizar tensões e transmitir que a decisão de seguir em frente seria algo que, no contexto pessoal e profissional do atleta, poderia ser compreendido. A declaração de que deseja felicidade ao jogador também levanta suspeitas entre comentaristas sobre estratégias de comunicação do clube, como se esse gesto pudesse suavizar a percepção de perda diante da opinião pública, enquanto, internamente, a diretoria buscaria alternativas para preencher a lacuna deixada. Nos bastidores, o rumor da transferência de Veiga alimenta conversas sobre como o elenco poderia se reorganizar,
quais nomes surgiriam como possíveis reforços e quais ajustes táticos seriam necessários para que o Palmeiras continuasse competitivo em todas as competições. Há ainda uma camada de especulação relacionada a negociações financeiras, direitos de imagem e possíveis contrapartidas que o Corinthians poderia oferecer para acelerar a assinatura, deixando torcedores, jornalistas e analistas atentos a cada movimento, cada sinal ou declaração, em uma espécie de espera ansiosa que caracteriza a rotina do mercado da bola em momentos de grande repercussão. No Corinthians, a possível chegada de Rafael Veiga tem gerado discussões acaloradas entre a diretoria, comissão técnica e torcedores, que se dividem entre entusiasmo e descrença, considerando a magnitude do jogador e o impacto que poderia ter no clube. Rumores indicam que a cúpula alvinegra estaria articulando uma série de benefícios extras para convencer Veiga, desde plano de carreira no clube, participação em decisões estratégicas, até uma valorização salarial compatível com seu status de craque. Analistas esportivos comentam que a presença de Veiga poderia transformar o meio-campo corintiano, agregando criatividade, visão de jogo e gols importantes, características que há tempos vêm sendo apontadas como lacunas da equipe. Paralelamente, o clima nos bastidores do Corinthians seria de cautela e expectativa, pois a concretização da negociação ainda dependeria de negociações delicadas entre clubes e do aval do próprio jogador, que estaria avaliando o contexto esportivo, a relação com torcedores e a possibilidade de protagonismo em sua nova casa. Especula-se ainda que a pressão de torcedores nas redes sociais poderia influenciar a decisão final de Veiga, algo que os clubes precisam monitorar com atenção, uma vez que a opinião pública hoje tem peso considerável nas negociações de jogadores de alto nível. Em termos de repercussão midiática, o rumor já se espalhou para além de São Paulo, alcançando outros estados e alimentando debates sobre como uma eventual transferência poderia impactar o Campeonato Brasileiro, especialmente considerando que a troca envolveria dois dos maiores rivais do futebol paulista. A narrativa criada a partir do possível acerto entre Veiga e Corinthians, portanto, não se restringe a simples rumor. Ela se transforma em uma verdadeira movimentação psicológica e estratégica que envolve clubes, torcedores, imprensa e o próprio jogador, mantendo todos atentos a qualquer sinal que confirme ou negue o boato. Enquanto o burburinho sobre a transferência se mantém, a análise sobre o impacto de Rafael Veiga no futebol paulista se intensifica e jornalistas esportivos especulam que sua saída do Palmeiras poderia abrir uma janela de oportunidades para outros talentos dentro do clube. Alguns dirigentes e olheiros do Verdão estariam avaliando possíveis substitutos e alternativas estratégicas para manter a competitividade, o que reforça a ideia de que a negociação, se concreta, exigirá planejamento cuidadoso e ajustes no elenco. A pressão sobre a direção palmeirense, nesse cenário, seria dupla. Não apenas manter a equipe forte nas competições, mas também administrar a percepção pública de que perder Veiga não representa um golpe irremediável, algo que Leila Pereira parece tentar contornar com suas declarações públicas. Já para o Corinthians, a expectativa gira em torno de como Veiga se adaptaria à filosofia de jogo do time, às pressões de uma torcida exigente e à responsabilidade de atuar em um clube de grande visibilidade nacional e internacional. Rumores indicam que negociações sobre direitos de imagem, cláusulas contratuais e bonificações estariam em andamento, com equipes jurídicas e financeiras trabalhando para viabilizar o acordo sem comprometer o equilíbrio das finanças dos clubes. Além disso, a possibilidade de Veiga se tornar o grande destaque do meio-campo corintiano levanta discussões sobre mudanças táticas e possíveis combinações de jogadores, com o objetivo de potencializar sua performance. Esse cenário de especulação cria uma narrativa envolvente para torcedores, jornalistas e analistas, mantendo o rumor ativo e garantindo que cada movimentação, cada declaração ou sinal de negociação seja amplamente comentado, alimentando
A sensação de que estamos à beira de uma das transferências mais impactantes do futebol paulista nos últimos anos, capaz de redefinir rivalidades e estratégias de campeonato. Entre torcedores, a especulação sobre Rafael Veiga gera reações que vão do entusiasmo à incredulidade, transformando redes sociais e fóruns em palcos de debates intensos sobre futuro, rivalidade e estratégias de clube. No Palmeiras, alguns fãs manifestam preocupação com a perda de um jogador que vinha sendo decisivo em partidas importantes, questionando se o elenco terá capacidade de suprir a saída de Veiga sem comprometer objetivos em campeonatos nacionais e continentais. No Corinthians, a possibilidade de ter um reforço de peso alimenta expectativas sobre como o clube poderá evoluir na competição, além de reacender debates sobre a formação tática e o impacto que um jogador com a visão de jogo de Veiga poderia oferecer ao time. Comente-se ainda nos bastidores que a movimentação poderia ter efeitos indiretos sobre negociações futuras, influenciando a postura de outros atletas em relação a clubes rivais. Entre jornalistas e especialistas, o rumor é acompanhado com atenção, pois cada detalhe de negociações, declarações e sinais de interesse pode servir como pista sobre o desfecho do negócio. Analistas apontam que, se a transferência se confirmar, estaremos diante de um momento decisivo para o futebol paulista, capaz de redefinir a dinâmica entre Palmeiras e Corinthians, com efeitos que vão além do campo e se estendem à repercussão midiática e à percepção da torcida. É inegável que, nesse cenário de especulação intensa, a narrativa em torno de Veiga se transforma em um dos assuntos mais comentados do futebol nacional, mantendo todos atentos a qualquer confirmação ou desmentido, enquanto a possibilidade de concretização do rumor mantém viva a chama da expectativa e da torcida, tanto alviverde quanto alvinegra, em um clima de tensão e emoção que só o futebol consegue proporcionar. Se a negociação entre Rafael Veiga e Corinthians se confirmar, o futebol paulista poderá testemunhar uma das transferências mais comentadas da última década, com repercussões que vão muito além da simples movimentação de um jogador de clube para clube. Entre analistas, especula-se que a chegada de Veiga ao timão poderia alterar o equilíbrio de forças entre Palmeiras e Corinthians, trazendo um novo patamar de competitividade e intensidade para os confrontos diretos, além de impactar estratégias de mercado e planejamento de elenco. Torcedores já projetam cenários em que o meia se torna protagonista em decisões cruciais, enquanto no Palmeiras se discute como reorganizar taticamente a equipe e manter desempenho de alto nível, buscando alternativas que minimizem a perda de um jogador considerado essencial. Nos bastidores, rumores sobre negociações paralelas, possíveis ajustes contratuais, cláusulas de performance e direitos de imagem acrescentam camadas de complexidade à movimentação, tornando o processo ainda mais intrigante e envolvente. Leila Pereira, ao manifestar desejos de felicidade ao atleta, parece adotar uma postura estratégica de comunicação, equilibrando empatia com a necessidade de gerenciar expectativas da torcida e imprensa, enquanto reforça a imagem de liderança transparente. A repercussão midiática acompanha cada detalhe e especialistas não descartam que a especulação possa gerar efeitos indiretos sobre outras negociações, como reforços em potencial e movimentos de atletas em clubes rivais, estabelecendo um clima de incerteza e antecipação. Assim, o rumor sobre Rafael Veiga representa não apenas uma possível mudança no mercado da bola, mas também um catalisador de debates, emoções e estratégias no futebol brasileiro, mantendo todos atentos à evolução da situação e à possibilidade de um desfecho que poderá marcar a história recente dos grandes clubes paulistas de maneira memorável. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo. Vídeo fiel.